Por que derivada de constante dá zero? Foi uma pergunta que nós recebemos hoje do Antônio lá no nosso WhatsApp e eu achei legal. Ele está estudando engenharia civil e gostaria muito de entender isso daí para resolver a lista de exercícios, não só usando a regra, mas entendendo o resultado. Então vamos lá, achei super legal sua pergunta, continue mandando mais, tá legal? Então vamos lá, ó. Eu montei uma tabelinha aqui e eu vou te mostrar como é que eu vou chegar nela e como que a gente vai entender o motivo de uma derivada de constante ter resultado zero. Então vamos lá. Imaginemos aqui uma função y que é 2x ao quadrado, tá? Então a derivada dela, eu vou fazer dy dx, eu vou ter d de 2x ao quadrado dx igual a regrinha, né? 2 vezes 2 deu 4, 2 menos 1, x elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, isso daqui seria, eu poderia também usar a notação de derivada y', onde y' representa a primeira derivada da função y, 2x ao quadrado, que deu 4x, tá? Agora, se eu derivar, você vai entender por que eu estou fazendo isso. Daqui a pouco vai ficar claro para você a motivação de eu ter demonstrado isso daí. Se eu derivar a função y', dy' dx, vai dar o quê? Ó, d4x dx é igual, né? X sozinho é como se ele tem um expoente 1 aqui. Então 1 vezes 4 é 4. Como eu vou subtrair do expoente 1? 1 vai dar 0. Né? Vai ficar 1 menos 1 aqui na hora de resolver, tá certo? Como vai dar 0, 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0 é 1. Então vai dar 4 vezes 1 no final das contas, que é 4. E aí, como eu sei que essa foi a segunda derivada, né? Eu vou chamar de y duas linhas. É uma notação muito comum em livros, texto de cálculo, tá legal? Muita gente prefere usar essa notação do que escrever formalmente dy, dx e tudo mais, tá? Então, olha só. A primeira vez que eu derivei a função 2x ao quadrado, eu cheguei em 4x. E eu chamei isso daqui de y', tá? E aí eu derivei o resultado da derivada, que seria y', e obtive 4. E chamei isso de y duas linhas, que é a segunda derivada da função y, tá? Então aqui eu tenho o y' e o y duas linhas, tá? Eu tenho o meu x, e eu variei o x de uma em uma unidade, 0, 1, 2, 3, 4, beleza? Primeira coisa, eu vou fazer uma análise aqui com você, e essa análise precisa ser encarada do ponto de vista didático e qualitativo, para a gente entender, ter um sentimento melhor do conceito de derivada para responder a pergunta por que derivada de constante dá zero. Na verdade, se você quiser fazer um estudo mais minucioso, conforme faremos em próximas aulas, a gente precisa lembrar que cálculo se refere a variações infinitesimais, são pequenas variações. Então é como se eu quisesse, na verdade, estudar o que acontece de 0 para 0,00000, um monte de zero, até aparecer umzinho, tá? E aí eu ia estudar o que acontece com a função variando de pouquinho em pouquinho, né? Variou um pouquinho em dx, que é o eixo x, variou x, o que varia em y quando essa variação é muito pequenininha? A gente chama de infinitesimal, ou um limite de x tendendo a zero, né? Então, nessa altura do campeonato, você já está familiarizado com o conceito de limite, então é lembrar que a variação em x é muito pequenininha para o próximo passo. Como eu vou fazer uma variação aqui de uma unidade para uma unidade, claro que os resultados que eu vou te expressar aqui agora são importantes do ponto de vista qualitativo. A gente quer usar essa didática para ficar mais fácil de você enxergar, beleza? É só para você ficar claro aí. Então, olha só, vamos resolver a função 2x ao quadrado, né? Então, ó, normal, 2 vezes x é 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0.
x ao quadrado, 1. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 deu 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 deu 8. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18, tá? E assim vai até o 32. Esse é o resultado, essa é a imagem da função y, tá? Temos o domínio e a imagem. Agora vamos analisar a função y', sem se preocupar muito. Ai, nossa, ela é a primeira derivada, o que está significando? Cara, isso apenas, você tem ela agora, é uma função 4x, tá? E eu estou chamando ela, o nome dela é y', só para diferenciar de y, tá? Mas eu sei que ela veio da primeira vez que eu derivei o y. 4x, 4 vezes 0 deu 0, 4 vezes 1 deu 4, 4 vezes 2 deu 8, até 16. E a minha segunda derivada, ela não tem nenhuma relação com x. Ela continua dando 4. Ela é 4 e vai dar 4 até x sem infinito, tá certo? E o valor dela é 4. Agora, o que eu quero te chamar a atenção? A função 2x ao quadrado, da primeira variação de unidade, lembrando que, na verdade, cálculo se refere a variações infinitesimais, mas a gente aqui, para o nosso propósito, já é o suficiente. É legal a gente analisar isso aqui. De 0 para 1, ele variou quanto, pessoal? 2. Variou 2. De 1 para 2, em x, ele variou de 2 para 8. Ele variou 6. A caneta está falhando aqui. Olha só, de 8 para 18, ele variou 10. 18 para 32, ele variou 14. Veja que a cada passo a variação da função y vai ficando maior. O que corresponde a dizer que ela é uma função exponencial. Tá óbvio, né? Tem um expoente aqui. Essa daqui é a função y, tá? Nesse caso aqui. A função 4x, olha como ela varia, pessoal. Ela variou 4. Ela variou 4. Ela variou 4. Ela variou 4. Olha, ela foi de 4 em 4. Agora presta atenção. Vamos voltar para 2x ao quadrado. Ó, 0 para 2, variou 2. A derivada diria que seria 4 de variação, mas lembra-se, tem uma distorção, porque nós não estamos analisando uma variação infinitesimal em x. A gente está pulando de 0 para 1, de 1 em 1. Mas aqui, olha que interessante, variou de 2, foi para 8. Ele falou que o resultado seria uma variação de 4. 6 para 4 está ali. Do próximo ele pulou de 8 para 18. Foi 10. Ele falou que seria, nesse estudo de 1 em 1, falou que seria 8. Está próximo. De 18 para 32 variou 14. No estudo da derivada aqui, ele diz que variou 12. 14 para 12. Então significa que os resultados de 4x, que é a primeira derivada, indicam como acontece as variações, os pulos na função y. Ela fala que o resultado como vai variando ponto a ponto na variação y. Então a derivada tem este significado. Como que vai variando? Como que isso vai variando? Quanto que ele vai pulando de quanto em quanto em y, tá? Então ela vai mostrando. E houve essa diferença, né, comparando esse com esse, né? Foi 6, falou que ia ser 8, tá? Foi 2, falou que ia ser 0, foi 6, falou que ia ser 4, foi 10, falou que ia ser 8, foi 14, falou que ia ser 12. Porque nós não estamos fazendo uma análise infinitesimal, e sim de unidade em unidade, para ficar bem claro isso. Mas agora, olha no caso da segunda derivada. 0 para 4 variou? 4. 4 para 8 variou? 4. 8 para 12 variou? 4. 12 para 16 variou? 4. Foi batendo. Nesse caso coincidiu. Tá?
Então a derivada dessa função bateu aqui, ó, foi de 4 em 4. A derivada vem te dizer como a função principal varia. Qual é a magnitude da variação da função principal? A função principal para a segunda derivada, do ponto de vista dela, é a primeira derivada. A função principal da primeira derivada é a função y, né? Então, veja que ele vai prevendo como vai acontecer. Então, nesse caso, a primeira função principal é y, e ela foi exponencial. No segundo caso, que é y', ela é linear. Claro que eu não usei régua aqui, mas isso daqui é para ser uma reta inclinada. Isso é y', tá? Isso é y'. E agora, na função y duas linhas, que é a segunda derivada, também não estou usando régua aqui, então dá um desconto, ele vai ser 4a de eterno. Agora pergunta, esse aqui, ó, teve essa variação, a cada variaçãozinha aqui teve essa variação. E teve essa variação, foi variando e a gente foi computando aqui. E esse valor corresponde com a cada valor que ele vai retornando aqui na função y, que é o que a gente correspondeu aqui. E essa, por conseguinte, corresponde a essa. Agora eu te pergunto, 4 para 4, quanto que variou? 0. Então, se você tirar uma derivada da constante, sempre vai dar 0. Ó. Não varia. Derivada de constante é 0. Ó. A altura foi tendo variações, né? Foi tendo variações, ó. Foi tendo variações, né? Você vai estudando aqui o degrauzinho, vai tendo variações. Você vai estudando o degrau da função y, vai tendo variações maiores na altura, né? X varia um pouquinho, x sempre um ΔX fixo, mas o y varia cada vez mais. Agora, quando você analisa a constante, ela não varia. Ela não tem variação nenhuma. Então, esse é o motivo da derivada da constante dar zero. O significado intuitivo é este. Ele não varia na constante, exatamente pela tabela que você acabou de ver e pela variação ao longo do gráfico. Não há variação. Por isso, então, pessoal, a constante não tem uma derivada maior ou menor que zero. A derivada da constante é zero, tá legal? Gostou? Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal e deixa sua dúvida, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!